Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 22, hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. Na semana passada eu trouxe para vocês a atualização da crise na Venezuela, que essa semana não trago nenhuma grande novidade para vocês. Também falei um pouco sobre as crises que estão ocorrendo no norte da África. Falei também sobre a questão do Trump e a fronteira com o México, com o perigoso surgimento de algumas milícias de extrema-direita nos Estados Unidos, principalmente naqueles estados na fronteira com o México. E fechei falando um pouquinho sobre a crise econômica na Argentina, com as eleições presidenciais marcadas para outubro, um tema bastante importante para o Brasil. Hoje eu vou começar com os tristes atentados ocorridos no Sri Lanka no último domingo de Páscoa. Sri Lanka, um país pobre, uma ilha próxima da Índia, ali no Oceano Índico, e maioria budista, 70% da população budista, uma minoria de 7% de católicos, e ocorreram explosões em algumas igrejas, em alguns hotéis de luxo. Muita confusão sobre quem foi efetivamente responsável pelos ataques. Aparentemente um grupo muçulmano do próprio radical ali da própria Sri Lanka foi o responsável. O interessante e triste é que 10 dias antes do atentado, os órgãos de inteligência do país já tinham alertado a possibilidade de ocorrerem atentados durante a Páscoa, e por alguma falta de coordenação dentro do governo do Sri Lanka, essa informação não chegou a quem deveria, a ponto de tomar alguma providência, e os números estão em volta aí de 300 mortos e mais de 800 feridos, uma tragédia sem sombra de dúvida. O que a gente tira daí é um tema que já vem falando em alguns podcasts sobre esse ódio que estamos tendo no mundo atualmente, essa polarização. Temos o Ramadã se aproximando, aí o início do Ramadã se aproximando agora em maio, me preocupa bastante. Então essa foi a primeira notícia que trago para vocês, para esse podcast. Também no domingo, dia 21, ocorreram as eleições presidenciais, o segundo turno das eleições presidenciais na Ucrânia, um tema também que nós estamos acompanhando aqui no Conexão Gel. Como estava previsto, o Zelensky venceu com uma larga margem em relação ao Poroshenko, a vitória mais expressiva de um presidente ucraniano, e o que mostra a insatisfação da população ucraniana com os políticos tradicionais. O governo Poroshenko bastante criticado nesses 5 anos por vários motivos. A situação na frente leste, naquelas províncias do leste da Ucrânia com a Rússia, ainda são, na verdade, um impasse. Há uma indicação de que o Putin vai tentar se aproximar do Zelensky. Na minha opinião, a Rússia, de uma certa forma, deve ter gostado do Zelensky, afinal de contas não é um político profissional. Ela já sabia que o Poroshenko é contra a Rússia, contra o Putin, estava tentando se aproximar da União Europeia, da OTAN. E o Zelensky pode ser uma alternativa interessante para a Rússia para tentar tirar a Ucrânia da zona de influência da União Europeia e principalmente da OTAN. Essa sim é a grande preocupação da Rússia. A posse do Zelensky está prevista para 3 de junho e já há uma sinalização do Putin, do presidente Putin, de que irá libertar aqueles militares ucranianos que estavam naqueles navios que no final do ano passado tentaram cruzar aquela ponte que cruza ali para a Crimeia. Aqueles navios ucranianos foram apresados e os militares ucranianos foram presos e ainda estão presos até hoje. O terceiro tópico que trago na nossa resenha dessa semana, a questão dos coletes amarelos, uma questão que tenho falado bastante aqui no podcast desde novembro, um tema recorrente. Todo sábado tem tido vários protestos na França. No último sábado, esses protestos prosseguiram, até mais violentos do que no sábado anterior. O que me chamou a atenção foi que muitos dos manifestantes fizeram questão de fazer uma correlação com a situação do incêndio na Notre-Dame, na Catedral de Notre-Dame, principalmente a questão do volume de doações para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, que já passa de $1 bilhão.
o interessante é que esses manifestantes fizeram questão de salientar da tristeza pelo ataque, do incêndio na Catedral de Notre Dame, pela tristeza desse incêndio, mas chamando a atenção, e isso é que é importante, dessa distorção de repente, em tão pouco tempo, $1 bilhão foram levantados para poder reconstruir a catedral, enquanto, de acordo com esses manifestantes, a França possui muitos outros problemas mais importantes, principalmente a questão da desigualdade, que é um tema que eu tenho batido bastante aqui no podcast, é um tema que me preocupa muito. A desigualdade no mundo tem aumentado bastante nos últimos anos. A França tem essa tradição de bater bastante nesse ponto. Os franceses brigam muito para diminuir essa questão da desigualdade. A França é um dos países menos desiguais da Europa, na verdade, mas mesmo assim os franceses ainda buscam tentar aproximar o máximo possível. Ontem o Macron fez finalmente um pronunciamento que já estava sendo aguardado já há 10 dias, tentando explicar para a população francesa algumas medidas que ele vai implementar para tentar melhorar essa situação. Eu confesso que estou um pouco pessimista que essas medidas anunciadas pelo presidente Macron ontem à noite serão suficientes para aplacar a fúria dessa massa que tem ido às ruas todos os sábados. Vamos ver amanhã como que os coletes amarelos vão se portar em relação a esse pronunciamento do Macron ontem. E ontem também, por coincidência, mesmo dia que o Macron fez o pronunciamento à noite em cadeia de rádio e televisão para os franceses, saiu uma pesquisa que a CNN espanhola divulgou, triste e interessante, de que 1% da população mundial, ou seja, um pouco menos de 80 milhões de habitantes, possuem 50% da riqueza do mundo. Então, esse é um valor que choca um pouco, né? Já sabíamos disso, mas na verdade a gente acaba discutindo pouco esse tema da desigualdade, e eu acho que é um tema que tem que ser mais discutido pelo mundo, porque essa desigualdade acirra a questão dos ódios, e hoje o mundo está cada vez mais conectado. Então aquilo que há 30, 40 anos atrás os pobres, as camadas mais pobres das populações dos países não tinham conhecimento o que era riqueza, hoje todos têm, em função aí da massificação dos meios de comunicação, internet, mídias sociais, e a questão das migrações é justamente por causa disso. Os africanos não migram para a Europa sem saber que a Europa é muito melhor do que onde eles estão. Então esse é um ponto importante. Então essa mistura de desigualdade social e era da informação, ou seja, mais acesso às informações, acaba levando a esse aumento do ódio, acaba levando a essa tentativa de busca de uma vida melhor, o que aumenta a questão das migrações ao redor do mundo. O quarto tema que trago para vocês, o encontro ontem entre o presidente Putin da Rússia e o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Vamos lembrar que ocorreu em fevereiro o segundo encontro entre o Trump e o Kim Jong-un, um tremendo fracasso. O encontro ocorreu no Vietnã, nada saiu daquele encontro, e o Putin agora surge um pouco como o grande líder, o novo líder, aquele que consegue resolver. Vamos lembrar que a Rússia foi fundamental para o término da guerra, praticamente o término da guerra civil na Síria, quando ela entrou efetivamente ao lado do Assad em 2015. O Estado Islâmico foi destruído muito em parte pela atuação também da Rússia ao lado das forças legais da Síria a partir de 2015. Então o Putin mais uma vez entra no cenário mundial agora com fotos e com entrevistas ao lado do Kim Jong-un, dizendo que vai tentar resolver a situação, que inclusive vai conversar com o Trump a respeito, etc. A realidade é que, obviamente, o Kim Jong-un não vai abrir mão do seu poder nuclear que ele conseguiu, que acaba garantindo aquilo que para ele é o mais importante, que é mantê-lo no poder. O que o Kim Jong-un quer é mantê-lo no poder. O que o Putin quer é mostrar ao mundo que a Rússia é um protagonista do sistema internacional, que a Rússia ainda tem força no sistema internacional, isso tanto para o público externo como principalmente para o público interno, para os russos. Vamos lembrar que a Rússia tem uma grande dependência de petróleo e gás, e é importante essa questão da imagem do presidente Putin estar sempre sendo reforçada como um grande líder, etc., para aguentar as dificuldades que o país passa. Então esse foi um ponto importante. Como
notícias militares que tenho trazido sempre no podcast. Essa semana, na terça-feira, aconteceu a Parada Naval comemorando os 70 anos da Marinha da República Popular da China, um grande evento. Mais de 30 navios chineses participaram do evento. Tem um ponto negativo, que a não participação do porta-aviões, que ainda nem tem nome, né, do porta-aviões que foi construído na China. Lembrando que a China hoje só possui um porta-aviões, que não foi construído na China, foi construído na Ucrânia, depois foi reformado na China. E o novo porta-aviões chinês não participou do evento. Deram como desculpa que ele estava em teste de mar, etc. Mas na China tudo é um pouco misterioso e não sabemos ao certo o que aconteceu. Vários países, cerca de 13 marinhas, enviaram navios para participar dessa grande parada naval, comemorando esses 70 anos. Os Estados Unidos não mandou navio. O Brasil foi representado no evento pelo almirante de esquadra Nazaré, que será o próximo chefe de Estado-Maior da Armada agora no final de maio. O Brasil também não mandou navio, obviamente em função das distâncias, né, do Brasil para a China. Mais interessante mencionar que o Japão, por exemplo, que não mandava um navio para a China nos últimos 7 anos, enviou um navio, uma fragata, para participar da parada naval, numa tentativa aí do Shinzo Abe, do primeiro-ministro japonês, de manter relações pelo menos amistosas com a China. Esse é um ponto importante. Esse foi o evento militar que trago para vocês. De destaque, apenas o novo destroyer, o novo contra-torpedeiro chinês, que a mídia chinesa deu mais atenção. Um navio bastante moderno, 10 mil toneladas, é um navio, para contra-torpedeiro, um navio bem grande. Normalmente contra-torpedeiros são na faixa de 4 mil, 5 mil toneladas. Esse tem 10 mil toneladas, com uma capacidade de ataque bastante grande. Esse foi o destaque da parada naval, mas eu considero que a não participação do novo porta-aviões chinês foi um ponto negativo que merece registro, mostrando que não é fácil ter uma marinha grande não se constrói de um dia para o outro. Nessa semana vamos continuar acompanhando as eleições na Índia, como tenho falado nos últimos podcasts. As eleições parlamentares da Índia, elas transcorrem mais ou menos durante quase que um mês inteiro. Começaram em dia 11 de abril, vão até 19 de maio. O resultado dessas eleições são importantíssimos para definir a reeleição, a manutenção no poder do Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, um primeiro-ministro de direita, forte, nacionalista. Vamos aguardar os resultados. Difícil previsão, mas a princípio tudo indica que o Modi deve ser reeleito. Também estamos acompanhando a crise na Líbia, com aquele cerco a Trípoli, perpetrado pelo general Haftar, que é apoiado pelo Egito. Está tendo um apoio velado de Rússia e Estados Unidos a esse ataque à capital Trípoli, porque, pelo que tudo está levando a crer, está óbvio que para conseguir manter a estabilidade na Líbia, um grande produtor de petróleo, acaba sendo necessário um ditador, o que é lamentável, mas é a realidade de alguns países e a gente não pode fugir dela. Também estamos acompanhando a crise no Sudão, lembrando que o presidente sudanês deixou o poder no início desse mês de abril. Os militares tomaram o poder e estão anunciando aí eleições. A União Africana já cobrou isso da junta militar que está no poder. O Sudão também, uma outra preocupação, um outro país da África que estamos acompanhando. Neste domingo teremos eleições parlamentares na Espanha. A princípio, o atual primeiro-ministro Pedro Sánchez deve conseguir o número de votos suficiente para manter-se no poder. A situação na Espanha continua ainda incerta e instável. Há um equilíbrio muito grande entre os partidos. Ou seja, essa coalizão socialista não é maioria, muita dificuldade para o Pedro Sánchez conseguir implementar as medidas que ele gostaria, e ainda continua aquela situação da Catalunha em aberto. E para fechar, hoje iniciou na China uma conferência em função do Belt and Road, aquela iniciativa que iniciou em 2013 na China, grande iniciativa de infraestrutura terrestre, também naval, para aumentar o acesso chinês as riquezas de petróleo, minerais, etc. Muitas obras de infraestrutura, construção de estradas em vários países da Ásia Central, principalmente. Já temos iniciativas do Belt and Road, inclusive na Itália, em relação aos portos italianos, principalmente. África também, algumas coisas. E a conferência está ocorrendo hoje e amanhã, com a presença de alguns líderes internacionais. Chama a atenção da presença do Putin, presidente da Rússia. Vamos acompanhar. Começou hoje e amanhã vou falar sobre esse encontro no próximo podcast.
Bom, esse foi o nosso podcast número 22, nosso Conexão Gel. Lembrando que estamos não apenas na página do YouTube, como também na página do Facebook. Um bom final de semana a todos, uma boa semana. Obrigado.